saque sua Bíblia e vamos acompanhar na velha e boa Bíblia, amém? Romanos 1:17. A Bíblia fala assim, nessa escritura: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Sabe, Deus trabalhou em sua vida, desde o seu nascimento. Desde o momento em que você começou a conhecer a palavra de Deus, para você ter fé. O propósito de Deus para a humanidade, para a minha vida, para a sua vida, é que tenhamos fé. E o seu nascimento nas águas do batismo foi um grande passo de fé. Você, que era uma criatura de Deus, se tornou filho de Deus naquele momento. Você se tornou herdeiro das promessas de Deus naquele momento. E esse foi só o começo. Deus continuou trabalhando em sua vida até esse momento. Sejam poucos meses, algumas semanas desde o seu batismo. Para alguns de nós foram algumas décadas até aqui. Porque Ele quer levar você até o fim. E Deus sempre termina o que Ele começa. Deus é comprometido em terminar, em levar você até o fim. E hoje a gente vai ver uma história. A história de um homem que Deus levou do começo ao fim pela fé. Vamos lá, Gênesis, capítulo 12. Lá nós temos talvez um dos primeiros exemplos de como do princípio ao fim, Deus trabalha em nossas vidas pela fé. Aqui em Gênesis 12, vamos abrir nossas Bíblias no versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Todo mundo lá? Gênesis 12, versículo 1, fala assim: então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Sabe, a gente vê aqui nessa escritura que Abrão recebeu, ele era Abrão na época, ele recebeu direções de como começar, mas não de como terminar. Ele falou, saia, foi o que Deus falou para ele. Mas não falou o que ia acontecer depois que ele saísse. Ele precisava sair de sua casa, mas precisava de mais direção de Deus para conseguir fazer o que o próprio Deus estava pedindo dele. E quem fez reforma sabe que é assim. Mesmo com um projeto bonitinho, a gente sabe por onde começar. Nunca sabe como vai terminar. Nunca sabe qual vai ser o resultado final. E o que Abraão recebeu aqui foram promessas. De que dele viria um povo. Que ele seria abençoado. Que o seu nome seria famoso nesse mundo. Em Gênesis 11, um capítulo antes, a gente vê um povo que estava construindo uma torre porque queria fama e glória. Mas não recebeu. Porque quando a gente busca essas coisas, Deus não se agrada. Mas aqui estava Abrão, um homem simples, que não queria essas coisas, e a ele Deus promete, eu vou dar fama, eu vou dar glória para você. Sabe, Abrão não seria abençoado só para que sua vida fosse incrível. A Bíblia fala que a última promessa de Deus é de que ele seria uma fonte de bênção para outras pessoas. E é assim que Deus nos escolhe. Ele nos escolhe, Ele enche nossa vida de bênçãos. Mas Deus não quer que sejamos obesos espiritualmente. Ele nos dá, mas a gente precisa repassar isso adiante. E era o plano aqui com a vida de Abrão. No versículo 7, fala que Deus primeiro falou com Abrão. Agora, Ele aparece a ele, reforçando a promessa. Deus, na verdade, reforça a promessa a Abraão pelo menos 3 vezes nos registros da Bíblia. Porque Deus quer que tenhamos certeza. Deus quer que andemos, irmãos, com confiança de que Ele quer nos abençoar. Amém?
de que Ele tem planos incríveis para a nossa vida, ainda hoje, 5, 10, 15, 20, 25 anos depois que começamos nessa jornada. Qual é a promessa que Deus dá para Abraão? De que a terra onde ele estava seria dada a seus descendentes. Mais tarde, no capítulo 15, Deus fala que isso ainda demoraria 400 anos para acontecer. O quê? Uma bênção dada para os meus descendentes? E daqui a 400 anos, nem existe palavra na língua portuguesa para descrever meus descendentes de 400 anos da agora. Quem que é? Bisneto? Tatataraneto? Tatatatatata? Eu nem consigo visualizar isso, Deus. Você vê aqui que até as promessas de Deus podem nos perturbar às vezes. Mas Abraão não ficou desmotivado. Ele não quis abandonar Deus. Ele deu graças a Deus. Mesmo sem entender completamente. Ele louvou a Deus. Sabe, os eventos da vida de Abraão, na verdade, são misturados a louvor a Deus. E por causa disso, ele passa no primeiro teste. Abraão tem vitória no primeiro teste que Deus dá para ele. Ele levanta e vai. E esse é o teste mais básico da vida cristã, irmãos. Ele continua sendo o teste mais básico. E é algo que Deus quer de nós ainda hoje em dia. Você estudou a Bíblia com alguém, em algum momento, e você se levantou e foi ser um discípulo. Você se arrependeu dos seus pecados. Você foi e foi batizado. Alguns de nós nos arrependemos do egoísmo, outros do orgulho, alguns da imoralidade sexual, outros deixaram de roubar aqui dentro, outros deixaram de mentir, alguns acabaram com o caso conjugal, outros pediram perdão aos pais, outros abandonaram o homossexualismo, alguns largaram o ócio e foram trabalhar, outros abandonaram o álcool e as drogas. Mas todos nós nos levantamos e abandonamos alguma coisa que nos atrapalhava de seguir a Deus. Hábitos, relacionamentos, empregos, qualquer coisa que ficasse entre nós e nossa amizade com Deus. Nós nos levantamos diante dos nossos familiares, diante dos nossos chefes, diante dos colegas, diante dos estranhos nas ruas. E a gente declarou que Jesus é o nosso Senhor. A gente se levantou e foi evangelizar. A gente evangelizou e estudou a Bíblia com dezenas, com centenas, com milhares, com dezenas de milhares de pessoas. A gente estudou a Bíblia em casa, no parque, na Paulista, no Ibirapuera, nas universidades, nas escolas, nas comunidades. A gente batizou pessoas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente batizou pessoas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo também. A gente se levantou e a gente foi ensinar uns aos outros. A gente treinou uns aos outros. A gente foi comer com os pobres. A gente foi comer com os necessitados. A gente foi suprir necessidade das pessoas carentes nesse mundo. Deus nos protegeu em tudo isso. Não é que a gente tenha feito tudo com toda a sabedoria. O Aldo, lá do Oeste, estava me falando semana passada que ele era um cristão novo, ele tinha caído em pecado, e aí ele não foi ao culto. O Fernandes e outros irmãos foram lá visitá-lo, ele morava num lugar relativamente perigoso. E quando chegou lá, o Aldo, assustadíssimo, abriu a porta e chamou eles para dentro. E falou, como vocês estão aqui? Teve um tiroteio aqui na comunidade. E o Fernandes falou, não, a gente não passou por nada. Na verdade, o pneu do carro furou e a gente se atrasou meia hora. Era para a gente estar aqui meia hora mais cedo, bem no meio do tiroteio. Deus nos protegeu. Deus guardou, porque Ele viu o nosso coração. Ele queria que desse certo. E por isso foi um anjo na frente, um anjo atrás, um anjo em cima. Como anda a igreja? Nossa disposição de se levantar e ir de novo. De ir fazer o que Deus pede de nós novamente. Não basta vir a Barra Funda. Vir aqui já é um ato de fé para vários de vocês, que ficaram 1, 2, talvez até mais tempo no trânsito. Mas sabe, o domingo é um dia importante na vida do cristão. Mas não pode ser o único dia em que nos levantamos e vamos. Amanhã é hora de novo de nos levantar e ir. Assim como vai ser terça e quarta e quinta e sexta e sábado. Abraão passou no primeiro teste com nota 10, porque ele se levantou
E foi. Mas viver pela fé também envolve momentos em que a gente tropeça. E Abraão certamente teve seus tropeços. Aqui adiante, em Gênesis 12, há uma fome em Canaã e Abraão se muda para o Egito. Imagina, uma fome severa, logo depois dele se mudar. Fala, Deus, eu me mudei, eu me levantei e fui. E agora eu chego num lugar e tem uma fome. E você está me pedindo de novo para sair e ir para outro lugar. Isso é uma maneira de você me dar boas-vindas? Afinal de contas, eu tive fé aqui. No Egito, Abraão fica com medo. E ele omite o fato de que sua meia-irmã Sara era, na verdade, sua esposa. E o faraó toma Sara como sua esposa. E tudo indica ali nas escrituras que o faraó consumou a relação sexual com a esposa de Sara, com a esposa de Abraão. A gente vê aqui o lado medroso do nosso patriarca. A gente vê o lado egoísta de Abraão. Mas Deus intervém e Abraão recebe sua esposa de volta e com ela muitas riquezas dos egípcios. A gente nem sabe, será que Deus ficou feliz com a riqueza que Abraão estava recebendo do faraó nesse momento? Será que ela era considerada uma riqueza justa aos olhos de Deus? A gente não sabe. O que a gente sabe é que Abraão sai do Egito, ele volta a Canaã, ele se separa de seu sobrinho Ló, ele vai à guerra contra grandes reis da terra, ele vence uma batalha impressionante, ele dá o dízimo dos despojos para Melquisedeque, ele recebe mais uma visita de Deus que confirma para ele a promessa, ele cede à pressão de Sara e vai ter um filho com Agar, que era escrava de Sara. Ele recebe mais uma promessa de Deus, ele circunda a si mesmo e seu filho Ismael, ele recebe a visita de anjos, ele discute com Deus sobre se é justo destruir uma cidade inteira, mesmo que houvesse ali algumas poucas pessoas justas. Ele mente novamente a respeito de Sara não ser sua esposa, e eles finalmente têm um filho, quando Abraão e Sara tinham 191 anos de idade. Sabe o que vemos aqui na vida de Abraão? Está longe de ser perfeição. O que a gente vê aqui é o sacrifício. Abraão sai da sua terra natal. Ele sofre ameaças. Ele guerreia contra inimigos. Ele perambula entre uma cidade e outra. Ele fica sem residência permanente por anos, sem casa própria. O que vemos aqui é a vida de alguém que anda com Deus. Ele recebe promessas, ele obedece, aí ele tropeça, mas ele se recusa a ficar no chão. Ele levanta novamente, ele vai e ele não desiste de obedecer até receber as promessas de Deus. E essa é a nossa história, irmãos. Estamos longe de ser perfeitos e não é o nosso alvo. O nosso alvo é nunca desistir. O nosso alvo é nunca deixar de ser um discípulo de Jesus Cristo. Essa é a história da nossa igreja, das nossas vidas com Deus. Deus tem nos trazido até esse momento, irmãos. Nossa jovem igreja já passou por muitas coisas. Em 87, a igreja começou. Vamos ver as fotos. A igreja começou aqui com o Mike, Ana Brigitte Teleferro e toda a turma que eles lideraram. Em 89, os Porters chegaram para liderar a igreja. O James está aí. Em 91, a igreja do Rio foi plantada. Eu consegui essa foto, parece que é uma raridade. Essa foto é o momento da igreja subir no ônibus, lá no Tietê. Em 91 e 92, conversas que nós tivemos aqui na igreja levaram muitos a saírem da igreja. E eu falo de momentos que trazem muita alegria aos nossos corações, e eu falo de momentos que trazem muita tristeza aos nossos corações. E essa é a história do povo de Deus. Há coisas de que nos orgulhamos e há coisas de que nos arrependemos. Mas não podemos ignorar a nossa história. Em 93, a igreja se divide em regiões. E aquele foi o último ano em que tivemos e vamos ter algo como que temos agora. Em 93, o Otto e a Gabriela assumem a liderança da igreja. Em 94, as igrejas de Belo Horizonte e Assunção foram plantadas. Em 96, a gente teve uma doação de sangue. Toda a igreja na Paulista. Eu ia colocar uma foto do Héctor aqui, fazendo ginástica na Paulista. Mas aí eu fui censurado e não pude fazer isso. Em 97, o Ministério Universitário em Campinas é iniciado, que viria a se tornar uma igreja depois. Em 97, a Igreja do Rio, com a ajuda de São Paulo,
planta Salvador. Em 98, os Porters voltam ao Brasil. Em 99, a igreja de Belo Horizonte, com a ajuda de São Paulo, planta a igreja de Brasília. Minha esposa estava lá. Em 99, a igreja do Rio, com a ajuda de São Paulo, planta a igreja de Recife. Em 99, também começa oficialmente o setor de Guarulhos, que em 2011 se tornaria oficialmente uma nova igreja. Em 2001, a igreja de Porto Alegre é plantada. Em 2003, o Joca e o Gilberto assumem a liderança da igreja. Em 2003 também a gente passou por um tempo difícil, dificílimo de disciplina. Em 2005, o Héctor, o Flávio, o João Batista e o Marcelo assumem a liderança da igreja. Em 2007, São Paulo envia César e Sandra para Porto Alegre. Em 2009, São Paulo envia João e Li a Salvador. E Joca entra no grupo de liderança da igreja, no lugar do João Batista. Em 2014, eu e Ana viemos assumir a liderança. Em 2015, Héctor e Sandra, Marcelo e Rosângela se juntam à liderança da igreja. De forma que hoje, os líderes da igreja de São Paulo somos eu, o Marcelo e o Héctor. Em 2015, estamos aqui, onde todos os setores estão se reunindo em um só local de domingo. E alguns desses momentos trazem lágrimas a nossos olhos, não? Alguns outros momentos trazem lágrimas de tristeza para nós. Mas nossa vida não é feita só de coisas boas, irmãos. Ela é feita das coisas boas, ela é feita das coisas ruins. E faz parte lembrar das coisas ruins, para que a gente não repita os mesmos erros. Ou melhor, cometa erros diferentes de agora em diante, não é verdade? Nós temos vindo até aqui, do começo ao fim, pela fé. Na verdade, não é o fim ainda. Viemos do princípio até agora pela fé. E Deus está nos chamando para continuar pela fé até o fim. Deus pede para nós fazermos várias jornadas durante a nossa vida. E, em geral, as jornadas posteriores, elas costumam ser mais difíceis do que as iniciais. Nós, em São Paulo, já saímos de Harã para Canaã. E agora Deus pede que a gente faça outra jornada. Vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 22. Anos depois, Abraão já tinha recebido o seu filho, o filho da promessa, que contava mais ou menos com 11 ou 12 anos, acredita-se, nesse momento. E aqui em Gênesis 22, no versículo 1, a Bíblia fala o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Sabe, Deus colocou Abraão à prova de novo. Acredite se quiser. O patriarca da fé, que já tinha sofrido tudo que Deus havia imposto a ele, provado mais uma vez. Ele mesmo já havia passado por muitas provas, mas você há de convir que o nível de prova que Deus pede de Abraão, agora em Gênesis 22, vai para outro nível, completamente diferente, não? Porque a gente passa por desafios, e pode ser difícil, mas quando Deus pede para nós colocarmos nossos filhos à prova, você preferiria passar por 3 vezes o desafio do que deixar o seu filho passar pelo mesmo. E Abraão era o pai da fé. Ele tinha se mudado para tudo que é lugar, porque Deus tinha enviado ele. Ele tinha acreditado no inacreditável. Mas mais tarde em sua vida, Deus disse para ele: eu preciso te testar mais uma vez. Eu quero te testar mais uma vez, Abraão. E para alguns de nós que somos mais velhos na fé, irmãos, esse conceito pode parecer meio ofensivo. Como assim me testar? Você não sabe que há 20 anos eu faço isso? Ou que eu já fiz aquilo? Ou que eu já fui a tal lugar? Mas sabe, Deus nunca quer deixar de saber se você ainda é completamente comprometido com Ele. E é óbvio que Deus já sabe de tudo. Mas Ele nos prova porque é o que sai do nosso coração, que revela de verdade quem nós somos e onde nós estamos. E Deus quer saber de vocês hoje, de nós hoje, Igreja de Cristo de São Paulo.
Nós ainda somos completamente comprometidos com Ele? Eu acredito que sim. E as provas vão nos mostrar onde nós vamos caminhar de agora em diante. Amém? Não deveríamos ficar surpresos que há provas na vida de um discípulo de Jesus. O verbo tome, aqui nesse versículo, quando Deus fala para Abraão, tome o seu filho, ele é seguido por uma partícula no hebraico, que diz assim, por favor. Essa partícula é difícil de ser traduzida, porque muitos estudiosos acham estranho que Deus pede algo a uma pessoa, por favor. Mas ela está lá no hebraico, ela existe 4 vezes no Velho Testamento. É uma partícula que diz assim, é quase como se você dissesse, oh, por favor, oh maninha, faz isso para mim. Eu sou baiano, então eu posso falar isso. Deus ele está falando, e essa partícula só acontece em momentos onde Deus pede coisas extremamente difíceis para uma pessoa. E Deus estava pedindo algo extremamente difícil para Abraão. E é como se ele estivesse falando, Abraão, por favor, tome o seu filho. Pegue o seu filho e vá, por favor, Abraão. Não falhe nessa outra prova que eu estou colocando diante de você. Deus quis prová-lo. E Deus quer nos provar. Não porque Ele quer nos ver falhar, mas porque Deus acredita que nós vamos vencer nas provas. E o nosso caráter é construído nas provas. E o resto da história, a partir do versículo 5, narra assim. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Deus sempre prova aqueles que Ele ama. E Deus sempre dá forças para nós passarmos pelas provações que Ele nos dá. A gente passa por provas em nossas finanças. No passado, vários de nós não nos preocupávamos com finanças, porque a gente não tinha finança nenhuma. Mas hoje a gente tem emprego melhor. A gente tem casa, a gente comprou carros, a gente tem famílias. E a gente precisa prover para a nossa família. Mas a preocupação com nossas finanças tem tirado de alguns de nós o foco do reino de Deus e da sua vontade. Nós passamos por problemas familiares. Muitos de nós estamos criando nossos filhos, eu e a Ana estamos criando os nossos. Alguns de nós já começamos a cuidar dos nossos pais. Mas nossa família tem sido uma fonte de bênção para a nossa vida espiritual e para deles? Ou tem sido um empecilho para nós nos aproximarmos de Deus? Porque os filhos são uma bênção. Nunca deveriam nos afastar dos caminhos de Deus. Passamos por testes de nossa saúde, com o nosso corpo. Câncer, dor crônicas, alergias, enxaqueca, ou a pura e simples velhice mesmo. E Abraão suportou uma prova terrível aqui. E por isso esse relato é tão emocionante. E dá um frio na nossa barriga. Aqui no versículo 14, a gente vê que é só à medida que a gente obedece, que a gente vê a provisão de Deus. Se Abraão não tivesse disposto a sacrificar seu filho, ele não veria o milagre do anjo aparecendo a ele, do cabrito aparecendo na moita. O verbo proverá aqui, ele também pode ser traduzido como verá. Aqui a Bíblia fala que no monte do Senhor ele proverá. Mas essa tradução poderia ser feita também, no monte do Senhor ele verá. Quando a gente obedece, quando a gente está disposto a ir, a gente vê Deus. Você está sentindo falta de emoção na sua vida espiritual? Você está sentindo que está meio morna? Ou que você precisa fazer algo para ressuscitar?
você precisa se levantar e ir e fazer alguma coisa para Deus novamente. A maioria de nós já não é mais tão jovem. A gente tem família, tem filhos, a gente tem mais dificuldades e responsabilidades. E a gente precisa ver Deus mais hoje do que a gente precisava há 15, 20 anos atrás. A gente precisa mais das bênçãos de Deus hoje do que a gente precisava há um tempo atrás. E nesse novo trecho da nossa jornada, a partir de hoje, irmãos, nós precisamos estar dispostos a sacrificar tudo novamente. A amar e se entregar à missão novamente. Eu sei que vários de nós nunca deixamos de fazer isso. Mas alguns de nós precisamos nos rededicar a fazer isso. A ensinar, a cuidar uns dos outros novamente. Abraham Lincoln aparentemente disse, durante a Guerra Civil Americana, muitos americanos querem dar a vida pela nação. O problema é encontrar o primeiro. Quem vai ser o primeiro a dar a vida para essa igreja novamente? Quem vai se levantar? Quem vai ser o batalhão de frente? Que vai novamente se dedicar com todo o coração para construir o que nós precisamos construir aqui entre nós. Eu ouço muita empolgação por a gente estar aqui nesse novo prédio. Mas quem são os discípulos que vão sacrificar para construir uma igreja para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Quem são aqueles que do princípio ao fim viverão pela fé? Vamos acreditar, irmãos, que é possível. Assim como 4.000 anos depois, a gente ainda ouve falar sobre a fé de Abraão. Vamos deixar nossa fé ecoar por essa cidade novamente. Lembra do sonho de que cada um dos 20 milhões de habitantes nessa cidade ouvisse pelo menos um convite para estudar a Bíblia? Nós podemos fazer isso. Nós podemos saturar essa cidade com a palavra de Deus. E o primeiro passo é a gente abrir a boca com a primeira pessoa. É nós sairmos daqui, convidarmos alguém na rua. É fazermos aquela ligação e chamar alguém para vir ao culto, para estar na nossa casa, para estudar a Bíblia conosco. Lembra do tempo onde a gente gastava nossas fichas e nossos cartões telefônicos ligando insistentemente para as pessoas? O que há de errado nisso? Vamos fazer isso novamente. A vasta maioria de nós só está aqui porque alguém fez isso conosco. Porque alguém insistiu, porque alguém gastou algo dele ou dela para que nós pudéssemos também conhecer a Deus. Vamos evangelizar nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, os estranhos na rua. Vamos fazer segmento, vamos insistir com as pessoas para que elas venham. Eu me senti tão emocionado ligando para as pessoas essa semana. Vamos ao culto, vai ter um culto especial. E agora todo domingo vai ser um culto especial. A gente não precisa mais de um evento novo. A gente pode convidar pessoas para qualquer lugar para conhecerem a Deus. Nós juntamos. Ótimo. Custou. Mas a gente não quer ficar aqui só nós juntos. Amém? A gente quer espalhar. A gente quer juntar para espalhar. Para saturar. Para ser fonte de bênção na vida de outras pessoas. E isso é só o começo do que Deus quer fazer entre nós, se a gente continua pela fé. Já imaginou, hoje esse lugar está lotado, porque está faltando cadeira. Vão chegar as cadeiras. Mas já imaginou daqui a 1, 2, 3, 6 meses, quando de verdade, com todas as cadeiras que a gente puder enfiar aqui, não vai caber mais? E a gente vai precisar dividir esse culto em 2. Vamos sonhar com o que Deus pode fazer. Em 3, em 4. Ontem o irmão estava falando, eu sonho em ter 12 cultos ao longo do dia. Eu já sei que eu vou escalar ele para ser um dos pregadores. Para a gente concluir, vamos voltar aqui um capítulo para Gênesis 11. No versículo 31, Gênesis 11, no versículo 31. A Bíblia fala sobre algo que aconteceu antes de Deus chamar Abrão. Eu acho que é uma conclusão bem adequada para o nosso momento aqui hoje. Em Gênesis 11, no versículo 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Sabe,
Abrão não foi o primeiro a ser chamado a sair de Ur dos Caldeus. Na verdade, Abrão saiu de Ur dos Caldeus porque, de alguma forma, parece que Terá quis sair de Ur dos Caldeus. Será que foi Deus que tentou chamar Terá? Falou, Terá, sai de Ur dos Caldeus e vai até Canaã. Porque eu quero fazer de você o pai da fé. Eu quero te dar muitos descendentes. Mas Terá, ele não foi até Canaã. Ele ficou em Harã, que era no meio do caminho. Será que faltou fé a Terá de ir até o fim? E por causa disso, será que ele perdeu a bênção de ser, em vez de nós sermos chamados filhos de Abraão, será que a gente talvez fôssemos ser chamados filhos de Terá? Mas Terá não teve fé suficiente, se as coisas foram assim. E ele ficou no meio do caminho. Irmãos, se as coisas são assim, nós não queremos ser Terá, amém? Nós queremos ser Abraão. Nós queremos começar pela fé, o que já fizemos, e nós queremos terminar pela fé. E Deus vai nos ajudar a terminar pela fé. Vamos ser um povo que do princípio ao fim é pela fé. Muito obrigado, irmãos.